igreja e os nossos visitantes, também aqueles que estão nos acompanhando através da transmissão. Neste momento nós iremos dar início ao culto que prestaremos ao nosso Deus, entoando salmos e hinos 535. Entoaremos congregacionalmente salmos e hinos 535. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa, é forte em seu amor, pois nele bem firmada, segura sempre está. E sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. Plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Senhor, nós te rogamos que, erguidos por amor, o tempo consagrado almas redimidas aqui em comunhão se tornem templo santo de tua habitação. Neste momento, eu convido a amada igreja a ficar de pé, para que possamos fazer uma leitura do texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 11. Se alguém está ao seu lado que não tem Bíblia, que você possa estender a sua Bíblia ou então auxiliá-lo a procurar o texto. Também teremos ele replicado aqui no Data Show para que todos possam acompanhar a leitura. Romanos, capítulo 11. Leremos todo o capítulo. Leiamos, irmãos. Pergunto, pois: terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão o conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias,
como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois: porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúme. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Visto, pois, que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu reestabelecimento, senão a vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois: alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se fostes cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são os ramos naturais? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus,
mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nesse instante, irmãos, eu gostaria de convidar o nosso irmão Edinaldo Filho, que possa nos levar a Deus em oração. Curva em sua cabeça, pedindo a Deus pelo culto que prestaremos a Ele esta noite. Oremos, irmãos. Pai amado, Senhor de misericórdia, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que concede mais uma vez a cada um de nós estarmos aqui, Senhor, reunidos no teu templo, para te adorar em espírito e em verdade. Amém. Te pedimos, Senhor, que esteja nos preparando, concentrando as nossas mentes, os nossos corações, que esta noite seja oportuna, ó Pai, de crescimento da tua igreja, ó Pai, através de conversão de almas para o teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Nos ajuda, Senhor, também a entender tua palavra. Usa o pregador da noite, Senhor, teu Espírito Santo, que é o nosso professor por excelência, esteja nos instruindo nas tuas santas e divinas palavras também, Amém. ó Pai. Te pedimos também pela Vila de Santana, os irmãos que estão reunidos, aqueles, ó Pai, que estão espalhados também neste momento, unidos com o propósito de te adorar em espírito e em verdade. Amém. Guarda todos eles, Senhor, guarda cada um de nós que precisamos da tua santa e divina proteção diariamente. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. A igreja pode assentar. Irmãos, é com grande alegria que estamos aqui esta noite, mais uma vez reunidos com a permissão e a bênção divina para cultuar a Deus em espírito e em verdade, para dedicarmos as nossas vidas a Ele e louvá-lo pela sua grandeza e por quem Ele é. Queremos estender a nossa palavra de boas-vindas a você que está nos visitando esta noite e também a todos que nos acompanham pela transmissão do culto através das redes sociais. Que seja um momento oportuno para que possamos nos dedicar totalmente a este Deus que enviou o seu Filho para nos resgatar e nos colocar no reino do Filho do seu amor. Se você ainda não é crente, que esta noite seja uma noite oportuna para que você preste atenção e entenda a grandeza do que foi feito ao homem através de Cristo. Irmãos, eu gostaria de convidar a toda a congregação a entoar conosco os Salmos e Hinos 496. Os Salmos e Hinos 496, curiosamente, a nossa igreja não canta com a música dele. Para quem não está lembrado, nós vamos cantá-lo com a música do Salmos e Hinos 224. Cantaremos o hino 496 com a música do 224. Nada sou, a ti me humilho, ó Senhor, e tu me vês. Nada sou, a ti me humilho, ó Senhor, e tu me vês. A teus pés a lente exalta esta minha pequenez.
a guiar-me não desejo outra chama que a da fé, que ela seja a luz do trilho, onde aqui ponho o meu pé. Deus bondoso, Deus clemente, vem guardar-me de cair, vem fazer-me honrar teu nome, sempre alegre em te servir. Não permitas que o inimigo penetre meu coração, com o seu falas encanto, que não passa de ilusão. Com teus filhos eu desejo, reunidos sempre andar. Teu louvor, ó Deus bondoso, com teu povo aqui cantar. Pois no mundo não encontro gozo, paz, consolação. Vem valer-me, vem salvar-me, Deus de minha salvação. Ele compadece dos que a ti se vem chegar. Não me afastes nem rejeites, não me deixes mais pecar. Toma o coração cansado, dá-me paz em tua cruz, pois desejo redimido pertencer-te, ó meu Jesus. Nesse instante passaremos a oportunidade ao grupo de louvor da igreja. Logo após o grupo de louvor, estará com a oportunidade o nosso irmão Genival Júnior. Continuemos a adorar a Deus e, como estudamos hoje pela manhã, a Igreja de Cristo anseia a chegada do noivo, do Senhor Jesus. Cantemos Maranata, nosso encontro com o Senhor é breve, Ele vem buscar o seu povo. Cantemos, irmãos, o Senhor é a nossa luz.
ti eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Queria convidar os irmãos para cantar este cântico. Toma o meu coração, este cântico de pé, irmãos. Vamos cantar?
Passamos a oportunidade ao nosso irmão Genival Júnior e logo após o nosso irmão, o coral estará louvando ao Senhor. Os coristas fiquem atentos. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei, confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meu desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, ó Deus, tua mão me livras. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Levantará sobre a terra, a tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, ó Deus, tua mão me limpas. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Que o Senhor nos abençoe.
Bem, irmãos, estamos chegando ao momento em que nos dobraremos perante a palavra do Senhor, através do servo pastor Roberto, que irá trazer a mensagem. É um momento em que realmente todas as nossas atenções devem estar voltadas à palavra. E para nos prepararmos para recebê-la, vamos orar em espírito de oração. Gostaria de convidar o diácono Roger para que possa nos conduzir em oração a Deus, pedindo pela mensagem que iremos escutar esta noite. Os irmãos, curvem a cabeça, fechem os olhos, vamos orar, falar com Deus. Santíssimo Deus, Pai nosso que está nos céus, louvado e glorificado seja o teu santo nome, Deus. Amém. Nós te agradecemos por este momento, na tua casa, na tua presença, junto com os irmãos, ó Deus. E nesse instante, rodeados à tua palavra, te pedimos a orientação do teu Santo Espírito, ó Deus, para o teu servo, pastor Roberto, que estará trazendo a exposição da tua santa e divina palavra, bem como para cada um de nós que estamos aqui e a todos quantos nos assistem através da nossa transmissão, ó Deus, que o teu povo, a tua igreja, seja edificada e que almas possam assim chegar ao pleno conhecimento da verdade. Pois é em nome do teu Filho Jesus que todas essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Com a palavra, o pastor Roberto. Meus amados irmãos, nós queremos, nesse instante, com muita gratidão em nossos corações e com reverência, queremos fazer a leitura na palavra de Deus. Convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Amós. Pensando nessa sequência que nós temos feito já há alguns meses, eu convido os irmãos a pela última vez, não pela última vez na vida, mas pela última vez dessa sequência, abrir a Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 9, verso 11. Vamos ler do 11 ao 15, o restante do capítulo. Livro do profeta Amós, capítulo 9, versos 11 a 15. Vamos ler? Diz assim, amados irmãos: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Que Ele nos abençoe.
Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nós te damos graças, Senhor, te rendemos graças pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia estendida sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esta igreja aqui reunida, por este culto. Nós te agradecemos por tudo quanto realizamos até este momento e te suplicamos, ó Deus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Nesta hora nós te pedimos, ó Deus, abre o nosso entendimento, esclarece a nossa mente, tira de nós, ó Deus, todo o empecilho que possa nos atrapalhar e que possa contribuir para que não entendamos a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender os teus decretos, os teus ensinos. Ajuda o teu povo aqui presente e também aqueles que nos acompanham nessa transmissão. Fala ao teu povo. Converte os pecadores, ó Deus, para a glória do teu nome. Abençoa nossos irmãos que estão doentes, que não estão conosco. Cura os teus servos, ó Deus, cura o teu povo para a tua glória. Aos nossos irmãos em Vila Santana, ajuda, Senhor, ser com os teus servos e com aqueles que estarão retornando após o culto ali, que o Senhor os traga em paz e segurança. Nós te pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus amados irmãos, o melhor alimento para o povo de Deus é a palavra de Deus. A melhor maneira de nos alimentarmos é pela Bíblia, pela exposição da palavra de Deus. E a nossa oração é que nesta noite nós estejamos com o nosso coração aberto para compreender o ensino que Deus tem para cada um de nós nesta noite. Que deixemos de lado nossas preferências e nossos pressupostos. Que deixemos de lado nossas preferências e nossos pressupostos e que atentemos para o que diz a Escritura. Esse é o final do livro de Amós. O profeta fala da restauração do povo de Deus. Dependendo da sua tradução, se sua tradução for igual à minha, Almeida Revista e Atualizada, você tem um título aí: Restauração do Israel Espiritual. E eu quero pensar com os amados irmãos essa noite, dentro desse texto e através desse texto, sobre a verdade que ele nos apresenta de que Deus restaura o seu povo. Deus restaura o seu povo. Criação, queda e restauração. Eu vou repetir: criação, queda, redenção, restauração. O que é isso? Isso é um enredo que a gente encontra na vida. Quando a gente toma conhecimento, se envolve com obras de ficção, seja livros, filmes, série de TV, músicas, concertos. Quando nós analisamos estas obras, nós encontramos sempre
um tipo de enredo que segue essa sequência. Observe, no princípio, as coisas vão bem, está tudo bem. De repente, acontece alguma coisa, uma tragédia, tudo vai mal. Aparece um vilão, o mal domina e parece que vai vencer. Mas em um dado momento do enredo, surge um salvador, alguém que vai resolver a situação. Então ele luta contra o mal até que o bem consiga vencer. E no final da história, tudo termina bem. E como dizem as histórias infantis, todos viveram felizes para sempre. Amados, esse enredo, criação, queda, redenção e restauração, ele está impresso no coração humano. Essa tendência evidencia as percepções mais profundas do ser humano. Primeiro, a ideia de que o mal está no mundo. Não é só uma ideia, é uma realidade. O mal está no mundo. E em segundo lugar, nós temos em nós, no nosso íntimo, a percepção de que devemos lutar contra o mal. E em último lugar, terceiro lugar, temos em nós a percepção do anseio por um final feliz. Afinal de contas, todo mundo quer viver feliz para sempre. Isso acontece, meus amados irmãos, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Esse é o padrão da história da redenção. Por meio dessa história, Deus age na humanidade. Portanto, amados, esse é o enredo, é a síntese da Escritura. Como é que a Escritura começa? Criação. O que é que vem logo depois? Queda. E depois da queda, qual é o próximo marco na história? A redenção. Cristo. Deus cria, o homem cai, Deus envia Cristo para redimir o seu povo, para a redenção. Esses três primeiros passos já aconteceram. Falta um. Qual é o passo final? A restauração. Essa é a história da humanidade, essa é a história da Escritura, essa é a minha história e é a sua história. Criação, queda, redenção, restauração. Quando nós olhamos, irmãos, para esse texto de Amós, eu peço que você fique com sua Bíblia aberta no texto, observando os versículos anteriores, nós vemos que o anúncio de Amós acerca do juízo de Deus contra Israel é por um motivo, por causa dos pecados de Israel. Amós afirma que Israel se tornou como as outras nações. Nós vimos isso no domingo anterior, nos versos anteriores, verso 7. Ele diz: não sois vós para mim, ó filho de Israel, como os filhos dos etíopes, como os filisteus e como os sírios. Por quê? Por causa do pecado de Israel, Deus está dizendo através do seu profeta: vocês se tornaram iguais às outras nações. Mesmo assim, apesar do merecido castigo que aquele povo haveria de sofrer, Amós ainda nos diz que Deus preservará um remanescente fiel. Aquela nação nos dias de Amós, aquele povo de Deus nos dias de Amós, tornou-se igual às outras nações por causa do seu pecado. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Aquele povo de Deus, lá do Antigo Testamento,
tornou-se igual às outras nações e seria destruído, como de fato foi. Mas o profeta nos diz, e diz àquele povo, que Deus preservará um remanescente fiel. Nem tudo estava perdido. Haveria um remanescente de Israel, um grupo que Deus guardaria por amor das promessas que Ele fez aos patriarcas, por amor dele mesmo, por amor à sua glória, porque Deus não se deixa escarnecer. O profeta nos disse que esse remanescente, ele seria provado, seria passado no crivo do sofrimento. E para ilustrar isso, Amós usou aqui a figura de uma peneira, mostrando Deus restaura o seu povo. Observando o texto, irmãos, Amós começa dizendo assim: naquele dia. A que dia Amós está se referindo? Ele se refere à restauração do povo de Deus, dizendo naquele dia. Qual é o significado disso? Observe que a expressão naquele dia ou naqueles dias, a ideia de um dia específico, ela está muito presente no livro do profeta Amós. No capítulo 2, verso 16, ele diz: naquele dia o mais corajoso entre os guerreiros fugirá nu, diz o Senhor. Capítulo 3, verso 14 diz: pois no dia em que eu puni as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel. Capítulo 4, verso 2: virão dias em que vos levarão com ganchos, e as últimas de vós com anzóis. Capítulo 8, verso 3: mas naquele dia os cânticos do templo serão gritos de dor. Capítulo 8, verso 11: dias virão, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Veja, amados, nem todos esses versos Amós estava se referindo ao dia em que Deus iria punir Israel por causa dos seus pecados. Esse era o dia para Israel, o dia do juízo para aquele povo, o dia da punição, o dia do terror, o dia da ira de Deus sendo derramada sobre a nação. Contudo, amados, Amós também usa essa expressão no sentido mais amplo. E aqui ele diz, naquele dia, no verso 11, é um sentido mais amplo. Aqui nós podemos ver que Amós, ele vai daqueles dias até o último dia, no fim da história, quando finalmente Deus vai reunir todas as nações diante dele e vai julgar todas as nações com justiça. Esse é o dia do Senhor, que a Bíblia, não só o profeta Amós, mas os outros profetas também falam. Esse é o dia do Senhor. Mas observe, meus amados, que nas palavras de Amós, esse dia será ao mesmo tempo um dia de punição, um dia de castigo, um dia de juízo, mas também será um dia de restauração. Um dia de restauração para Israel. E aqui nós temos uma figura da restauração final de todas as coisas. Agora, amados irmãos, nós precisamos observar essa passagem com muito cuidado. Com muito cuidado. Porque a primeira coisa é que não é uma passagem fácil de interpretar. Ela tem um alcance muito amplo. Existem interpretações variadas para essa passagem. E os cristãos divergem bastante aqui sobre o significado desse dia e dessa restauração. Podemos encontrar, à luz dessa passagem, vários sistemas escatológicos diferentes um do outro.
baseados aqui nessa passagem. Então a gente precisa ter cautela. Por isso, irmãos, a minha preocupação e o meu cuidado em que sejamos o mais próximo possível da Escritura, que nós estejamos observando para esse texto e para outros que nós vamos tomar aqui como apoio na interpretação desse, para que possamos olhar com muito cuidado e com muita seriedade. Observe que Amós começa fazendo duas analogias. A primeira é de uma casa caída, verso 11 e 12. Acompanhe na sua Bíblia. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Essa é a primeira figura, a primeira analogia que o profeta usa. A figura de um tabernáculo é a ideia de uma casa, de um templo que foi destruído, que estava caído. Ele compara Israel a um templo, um tabernáculo que foi destruído. A segunda analogia é a figura que ele usa de uma grande abundância. Verso 13: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Qual é a ideia aqui, irmãos? Enquanto um está semeando, o outro já vem colhendo atrás. E antes do outro terminar de semear, o outro já está colhendo. E quando esse termina de colher, já tem que semear de novo, porque a colheita está dando assim, ó, como Jesus falou lá na parábola, a 100 por 1. A prosperidade é muito grande. Ele fala também, né, da uva, os que pisam as uvas, segue ao que lança a semente. Veja, não vai dar tempo nem esperar colher, porque já acabou, ou seja, melhor dizendo, não vai dar tempo nem terminar de pisar as uvas, já tem mais, porque a colheita está abundante. Irmãos, isso talvez para nós não seja muito importante, não seja assim muito marcante, que a gente não vive da agricultura, né? A gente não sabe nem como é que faz para plantar a uva, né? A gente nunca foi, nunca viu, nunca fez. A gente não sabe como é que planta e como é que ceifa. Para a gente talvez, mas para o povo daquele tempo, o povo dos dias de Amós, que vivia dessa prática, vivia esse trabalho, essa era a cultura daquele povo e a prática daquele povo, fazia toda a diferença e era uma analogia muito importante. Nessas duas analogias, irmãos, nós encontramos a promessa da restauração. Não há coisa pior do que seca e fome, especialmente para o homem do campo. O que é que o homem do campo mais se alegra? É quando ele vê chuva, porque ele sabe que com a chuva vem abundância, porque a plantação vai dar, a plantação vai ser próspera. E não há coisa pior do que a falta de colheita. Então observe que o que o profeta está apontando aqui é exatamente para essa abundância, mostrando a restauração daquele povo. Isso aqui, irmãos, é uma promessa de restauração. A grande questão é, ele está falando de uma restauração literal? Será que é aquela nação para quem o profeta está falando que vai experimentar essa restauração? Não se esqueça, o profeta está falando para o reino do norte, a nação de Israel, aquele reino que depois da divisão ficaram 10 tribos, reino do norte, e 2 tribos, reino do sul. O profeta está falando para o reino do norte, e nós sabemos e conhecemos que aquele reino nunca mais voltou a existir. Então, do que o profeta está falando?
qual é o cumprimento, de que forma se cumprirá, ou já se cumpriu, ou vai se cumprir ainda essa promessa. Isso tem a ver conosco. Não se esqueça que pouco tempo depois da profecia de Amós, aquela nação foi destruída, restando só o reino do sul. 135 anos depois que o reino do norte foi destruído, o reino do sul também foi destruído. O reino do sul foi levado para o cativeiro na Babilônia. O reino do norte foram destruídos e sobraram alguns poucos que ainda tentaram se misturar no reino do sul, mas depois todo mundo foi destruído e foram levados cativos. 70 anos depois, aquele povo começa a voltar para a terra de Israel, o reino do sul. E finalmente os remanescentes estavam voltando, especialmente o reino do sul, tribo de Judá e Benjamim. E eles tentaram reconstruir novamente suas vidas. Foram reconstruir o templo, foram reconstruir a cidade, foram reconstruir os muros. Mas, amados irmãos, nós conhecemos pela própria palavra, pela Escritura, que eles jamais experimentaram essa restauração. Eles continuaram sempre subjugados aos reinos, aos impérios. Quando nós chegamos nos dias de Jesus, nós encontramos o povo de Israel subjugado ao Império Romano. E eles nunca tiveram essa restauração, eles nunca experimentaram esse crescimento. E no ano 70 depois de Cristo, mais uma vez, aquele povo é destruído. E agora, ao que parece, definitivamente. Os judeus foram mortos, alguns escaparam, a cidade foi destruída, o templo foi destruído, tudo foi destruído. A glória não chegou. A glória prometida não se cumpriu. Mas, então, a palavra de Deus caiu por terra? Será que o profeta se enganou? Será que ele não sabia o que estava dizendo? Onde é que nós vamos encontrar o cumprimento dessa promessa? Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Observe, meus amados, quando a igreja é revestida de poder lá no Pentecostes, logo em seguida saem todos a pregar, como o coral canta. Saíram todos a pregar. E muitos judeus foram se convertendo. Mas depois alguns gentios começaram a abraçar a fé. O primeiro que vai se deparar com isso é Pedro. Você pode ver no capítulo 10 de Atos, a história de Pedro com Cornélio. E foi preciso que Deus mostrasse a Pedro numa visão que ele não deveria considerar impuro aquilo que Deus havia purificado naquela figura dos animais impuros. E a voz dizia a Pedro: mata e come. E Pedro depois entendeu logo em seguida que Deus estava se referindo à entrada dos gentios na igreja. Então Pedro recebe a palavra da ordem de Deus e vai até Cornélio. No capítulo 13 de Atos, nós vamos encontrar a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo sai viajando, passando de cidade em cidades gentias. E ele vai pregando o evangelho, ele vai pregando, e o povo vai se convertendo, ele vai fundando igrejas. E quando Paulo volta para Antioquia, está a confusão feita. Quem mandou você ir pregar para os gentios? Só quem vai ser salvo é os judeus, Paulo. Não pode. Não é assim não, Paulo, a salvação é nossa, é dos judeus. Os gentios não podem. Quem mandou você ir pregar para eles? E Paulo disse: não. A ordem que eu recebi foi essa. Afinal de contas, eu fico imaginando Paulo dizendo: eu sou apóstolo dos gentios, minha gente. Eu recebi essa ordem e começou a
a discórdia. O que é que vai fazer? Vamos para Jerusalém, a igreja mãe, a sede. Vamos lá em Jerusalém, os apóstolos estão lá, vamos resolver a questão. Então a gente chega no capítulo 15, em Jerusalém. Então havia um grupo, naquela reunião, naquele concílio, lá em Jerusalém, havia um grupo que dizia: se os gentios quiserem ser salvos, vão ter que se circuncidar e guardar a lei. Paulo e os demais diziam: não é necessário isso, não há necessidade, porque Cristo já pagou, Cristo já cumpriu tudo isso. Então a confusão começou ali. No versículo 7 desse capítulo 15 de Atos, nós vamos encontrar a fala de Pedro. Diz o versículo 7: havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Pedro está se referindo à experiência dele com Cornélio. Verso 8: ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Pedro está dizendo: olha, meus irmãos, não tem diferença, os gentios também se convertem pelo poder do Espírito Santo e recebem o Espírito Santo assim como nós. E Pedro diz no verso 9: e não estabeleceu, ou seja, Deus não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, entre judeus e gentios, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Pedro está dizendo: olha, meus irmãos, nem nossos pais e nem nós podemos suportar o peso, a carga da lei. Por que vocês querem impor essa carga aos gentios? E aí Pedro arremata no verso 11 dizendo: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles, ou seja, os gentios, foram. Logo em seguida a fala de Pedro, nós encontramos a fala de Barnabé e Saulo, verso 12. Barnabé e Paulo: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então Paulo e Barnabé vão ali contar a sua história, dar o seu relato. E finalmente nós vamos encontrar o parecer de Tiago. Tiago, o irmão de Jesus. Esse não é aquele Tiago que foi passado a fio da espada. Tiago, o irmão de Jesus, que era uma liderança na igreja. O verso 13 diz que depois que eles terminaram, depois que Paulo e Barnabé terminaram, Tiago falou dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Tiago estava lendo quem, irmãos? Tiago estava lendo Amós. Tiago estava lendo essa profecia de Amós, dos versos 11 a 15. E Tiago está dizendo: irmãos, isso que vocês estão vendo, isso que aconteceu aqui, é o que Amós disse. Verso 17: para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. E ele diz no verso 18: diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. O que é que a gente conclui aqui? Pensando em Amós, lembrando das palavras, especialmente as palavras de Tiago, de todos os apóstolos, Pedro, Paulo, Barnabé, mas especialmente as palavras de Tiago. Observe, amados irmãos, qual é a conclusão que eu e você devemos tirar aqui? Como foi que os apóstolos e os autores inspirados do Novo Testamento interpretaram a passagem de Amós? Como foi? Eles interpretaram que essa restauração final era uma referência à entrada do gentio na igreja. Veja, Amós diz: dias virão
em que restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Quando lá no Novo Testamento os gentios começam a se converter, e naquele concílio ali, naquela disputa em Jerusalém, sobre a necessidade ou não dos gentios cumprirem e guardarem toda a lei, como os judeus, os apóstolos chegam à seguinte conclusão, e Tiago, uma liderança na igreja, diz: irmãos, aqui está sendo cumprido, ou seja, nós estamos vendo o cumprimento da profecia de Amós. Deus está restaurando o tabernáculo caído da casa de Davi. A restauração espiritual de Israel significa a concretização da obra redentora de Cristo, quando converge para si todos aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Aqui está se cumprindo, aqui se cumpre a restauração final da casa de Davi, o tabernáculo de Davi. Aqui nós encontramos essa concretização, o cumprimento da promessa de restauração do povo de Deus. Apocalipse 5, verso 9 diz: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. Reino e sacerdotes. E ele arremata dizendo: e reinarão sobre a terra. O reinado de Davi, o tabernáculo de Davi, o trono de Davi, é o reinado de Cristo, que é o descendente de Davi. Observe que no ensino do Novo Testamento tudo aponta para essa concretização na igreja, do povo de Deus, que se reúne dentro de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as etnias, todo aquele que invoca o nome do Senhor. Observe Efésios, se você quiser pode acompanhar, abra sua Bíblia aí, Efésios 2. Efésios 2, verso 11. Diz assim: portanto lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, vós, o apóstolo Paulo está falando, vós os gentios, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Estava terrível a situação, era desesperadora, era triste, mas essa ainda é a situação de todo aquele que não tem Cristo Jesus como Salvador. Não se esqueça disso. Olha o que o apóstolo está dizendo: naquele tempo vocês estavam separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tinha esperança, estava sem Deus. Por quê? Tudo isso porque, o que ele diz no início do verso 12, estavam sem Cristo. Verso 13: mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, quem não está em Cristo ainda está longe, continua longe, mas Paulo diz: agora em Cristo fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos quem? Quem é o ambos aqui? Judeu e gentil. De ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo. Agora Cristo reconcilia ambos, judeus e gentios, em um só corpo, por intermédio da cruz, destruindo por ela, destruindo pela cruz a inimizade.
Aí ele diz: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. O evangelho é pregado a judeu e gentil, porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Ambos quem? Judeu e gentil. Temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Quem era da família de Deus no Antigo Testamento? Só Israel. E agora, quem é da família de Deus? Todo aquele que foi comprado pelo sangue de Cristo, vindo de todo o povo, tribo, língua e nação. Agora todos esses são da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmão, isso é a palavra. Isso é a palavra. E é dessa forma que a passagem de Amós é interpretada por Tiago. Tiago interpreta dessa maneira. E aqui nós tomamos por base uma regra muito importante de interpretação da Bíblia. É que o Antigo Testamento ele é interpretado pelo Novo. E então nós vemos que o significado daquela passagem de Amós é que Jesus Cristo, filho de Davi, reinará espiritualmente sobre todo o povo de Deus, composto por todos aqueles que procedem de todo o povo, tribo, língua e nação. Todo aquele que crê em Cristo. Esse é povo de Deus. Não há mais separação, não há mais diferença. E essa profecia, essa restauração espiritual, conforme diz lá no livro de Amós, do profeta Amós, ela se cumpre na restauração do povo de Deus, na restauração do tabernáculo caído de Davi. Em que é que ela se cumpre, ou como ela se cumpre? Em Cristo, o descendente de Davi. Ela se cumpre em Cristo e no seu povo. Portanto, amados, aquela fartura que foi mencionada por Amós, nos versos 11 a 15, refere-se a essas bênçãos abundantes que Deus derramou sobre o seu povo. Observe, irmãos, Tiago diz: irmãos, o que nós vimos aqui, o que nós estamos vendo no Pentecostes e na conversão dos gentios, o que nós estamos vendo é aquilo que Amós falou, está se cumprindo a palavra de Amós. Então, irmãos, essas bênçãos, elas se concretizam, elas são derramadas sobre o povo de Deus, desde o dia de Pentecostes, continuam sendo derramadas durante toda a história da igreja e até hoje. E Deus vai continuar derramando dessa plenitude, dessas bênçãos, até aquele dia, quando nós chegaremos no último estágio. Vamos lembrar os estágios? Criação, já aconteceu. Queda, já aconteceu. Redenção, já aconteceu. Restauração, nós estamos no caminho, estamos chegando lá. Mas desde a redenção, desde o evento maior da história, a cruz, desde o sacrifício de Cristo, Deus começou cumprindo aquela promessa que Ele fez através de Amós: restaurar o tabernáculo caído de Davi, através de Jesus, o descendente de Davi. E então Deus começa a trazer para o seu povo, para o meio do seu povo, aqueles que procedem de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Portanto, amados, a promessa de restauração de Israel se cumpre na morte, na ressurreição de Cristo, na conversão de judeus e gentios, e nas bênçãos espirituais que decorrem de tudo isso. O povo de Deus agora é um só. O povo de Deus está unificado.
E aqui nós podemos ver a restauração do tabernáculo caído de Davi. O povo de Deus composto por judeus e gentios. O povo em quem as promessas de Deus se cumprem. Por isso, no Novo Testamento, o cristão é chamado de verdadeiro descendente de Abraão. Você pode conferir Gálatas 3:29. Não importa se é judeu ou gentil, se é convertido, se é salvo em Cristo, é o verdadeiro descendente de Abraão. Agora eu estou terminando, irmãos, mas aí você vai dizer assim: ô pastor, mas não é Israel, né, que é o povo de Deus? Como é que fica essa história? Israel não é o povo de Deus? Como é que a gente tem que responder a isso? Como é que a gente deve observar isso e entender essa relação? Qual é a relação que isso tem conosco? Observe, irmãos, nós precisamos da Escritura. E eu creio no que diz a Escritura. Romanos 9, se você quiser acompanhar, Romanos 9, verso 4, diz assim: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos bendito para todos sempre. Amém. Eu creio no que diz a Bíblia. Tudo isso pertence aos israelitas. A adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas, o Cristo. Jesus mesmo disse: a salvação vem dos judeus. Ainda mais, capítulo 11, texto da nossa leitura devocional, no verso 5, nos diz que eles são o povo de Deus segundo a eleição da graça. Assim, diz o verso 5, capítulo 11, verso 5 de Romanos: assim, pois, também agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Paulo está falando dos judeus. Paulo diz mais nesse capítulo 11 de Romanos: são os ramos naturais da oliveira, mas eles foram quebrados e nós fomos enxertados. Observe, verso 16: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz é Cristo, irmãos. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, Paulo está falando dos ramos naturais, está falando dos judeus. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, ele está falando para nós agora, gentil, tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme, e não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti. É nisso que eu creio. Israel é a oliveira, é o ramo natural da oliveira. Deus elegeu aquele povo, escolheu. E aí é interessante, né? Paulo diz aqui: são o povo da eleição. É interessante que tem crente que aceita a eleição de Israel e não aceita a eleição da igreja. É estranho isso. Mas eles são o povo de Deus segundo a eleição. E Deus não rejeitou o seu povo. Agora, Deus não poupou os que pecaram.
Observe, irmãos, lá em Amós, o que foi que Deus fez com aquele povo? Destruiu. Por quê? Por causa do pecado. E quem era aquele povo? Era o povo de Deus segundo a eleição. Mas a todos os pecadores Deus puniu e destruiu. Não existe essa ideia de que alguém está salvo porque nasceu em Israel, ou porque nasceu seja lá onde for. Ninguém é salvo porque nasceu em um lugar ou em outro. A salvação é Cristo. A salvação é Cristo, irmãos, não é Israel. A salvação é Cristo, não é nenhuma outra nação, nem outro povo, nem outro lugar. É Cristo. E todo aquele, independente de ser judeu ou grego, se for desobediente a Deus e se não se converter a Cristo, vai para o inferno. Tanto faz ser judeu ou gentil. Se não se converter a Cristo, vai para o inferno. Não tem meio termo. Eu creio nisso porque é isso que a Bíblia me mostra. A minha Bíblia me mostra isso. E é isso que Paulo está mostrando aqui. Deus não poupou os ramos naturais. Quem são os ramos naturais? Israel. Aí Paulo diz: está pensando que ele vai te poupar? É tu que é gentil? Essa mensagem é séria. Se você não tem Cristo ainda, você está aqui. Você cai aqui. Aquele que não tem Cristo como Salvador ainda cai nessa condenação aqui. Observe que no verso 25, Paulo vai dizer que houve endurecimento por parte de Israel, até que entre a plenitude dos gentios. Irmãos, tudo está no propósito de Deus. Deus tem um plano determinado para tudo e para todas as coisas. Houve um endurecimento, ele diz verso 25, veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Quando é essa plenitude dos gentios? Quem sabe é Deus. Ninguém sabe. Mas Paulo diz: e assim, ou seja, quando entrar a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Mas quem é o Israel que será salvo? O Israel que creu em Cristo. Sem Cristo, não importa aonde você nasceu. Você pode ter nascido em Jerusalém, na faixa de Gaza ou em Cupira, tanto faz. Na hora da tua morte, se tu não tem Cristo como teu Salvador, tu não és povo de Deus. Não está enxertado na oliveira. Porque Paulo diz: alguns ramos foram quebrados, mas Deus pode enxertá-los novamente, assim como ele enxerta, ou como ele enxertou os gentios. E terminando, irmãos, todos aqueles que forem desobedientes a Deus, tanto judeus quanto gentios, perecerão. Quanto à salvação, o Israel atual, preste bem atenção nisso aqui, irmãos, eu não quero ser mal compreendido. Ninguém vai sair daqui dizendo que o pastor é contra Israel, viu? Por favor. Quanto à salvação, o Israel atual não tem diferença das outras nações. O que foi que Amós disse ao Israel do seu tempo? Tu é igual aos sírios, aos filisteus, tu é igual às outras nações por causa do teu pecado. Você conhece a nação de Israel hoje? E o que eu estou falando aqui nada tem a ver com a guerra, irmãos. Ali é outra história. Aquilo ali é um massacre. Israel está lutando contra um grupo terrorista e está se defendendo. E tem todo o direito para isso, e devemos rogar a Deus para que isso tenha fim. E que aquele grupo terrorista seja destruído. Mas quanto à salvação, Israel é um povo rebelde e desobediente. A gente está brigando aqui, lutando, ora e diz que é uma guerra santa, porque a gente não quer que o aborto seja aprovado aqui no Brasil, que o casamento homossexual seja aprovado no Brasil, que as drogas não sejam liberadas. A gente está lutando contra tudo isso. Israel, tudo isso já é liberado há muito tempo.
Fique pensando que o Israel atual é o Israel obediente a Deus, não. Eles são ímpios, são desobedientes, são rebeldes. É claro que lá no meio tem judeus cristãos. A igreja de Cristo está lá. Mas a nação em si é desobediente. Mas Paulo está dizendo aqui: Deus tem um plano com aquele povo ainda. Quando completar a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Eu não sei como isso aqui vai se cumprir, porque isso aqui não se cumpriu ainda não. Eu não sei como será o cumprimento dessa palavra de Paulo aqui do verso 26 de Romanos 11. Eu não sei. O que eu sei é que isso aqui vai acontecer. Todo Israel será salvo. Agora, irmãos, eu quero concluir lendo aqui essa palavra maravilhosa, insondável, do apóstolo Paulo no verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Ó profundidade da riqueza. Que riqueza é essa? Tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Os juízos de Deus, os caminhos de Deus são insondáveis e inescrutáveis. Deixa eu dizer uma coisa a você: tem coisa que eu e você não entendemos, mas Deus sabe por quê. Tem coisa que nós não entendemos, mas Deus sabe por quê. Então, amados irmãos, uma coisa é certa: a profecia de Amós, ela já se cumpriu em parte, e há ainda um cumprimento final. Haverá o dia em que esse tabernáculo caído de Davi será restaurado completamente, em toda a sua plenitude e em toda a tua glória. E tudo isso que está aqui vai se cumprir, não de forma literal. Aqui o profeta está usando uma parábola. Isso aqui é o mesmo que Jesus usava: parábola do filho pródigo, parábola dos talentos, parábola das virgens. O profeta está usando uma parábola aqui, mas isso aqui será cumprido. E vai se cumprir o que está no verso 15: plantá-los na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor. Que terra é essa, meus irmãos? Disso aqui eu não tenho. Quando nós estivermos no novo céu e na nova terra, jamais sairemos de lá. Nossa glória será eterna e estará completa. Bendito seja o nome do Senhor. Que Ele nos abençoe. Graças a Deus, irmãos, pela palavra que nós ouvimos esta noite, e que realmente seja uma palavra de despertamento e de alerta, para que você, ainda que não é crente, tenha entendido a urgência deste Evangelho, e a igreja possa ser também edificada, refletindo naquilo que ouvimos esta noite. Estamos chegando aos momentos finais do culto, e eu gostaria de convidar a todos a entoar conosco Salmos e Hinos 130. Convido a igreja a ficar de pé para entoar conosco Salmos e Hinos 130, com grande vigor.
textino que encena bem o grande roteiro da Bíblia, que é como ouvimos do pastor, né? A criação, a queda, a redenção e a restauração. Jesus é rejeitado, o mundo não o quer, recusa desdenhoso o seu reino receber, mas presta imaginação o celestial, veio o dia presto veio o dia eterno de sua exaltação, esse dia rejeitado de toda a criação. Oh, que canto glorioso então há de soar, quando Cristo triunfante aqui reinar. O céu ao meio-dia não tem o resplendor da igreja arrebatada no dia do Senhor, do seu esposo as joias então há de ostentar, quando Cristo triunfante aqui reinar. Presto veio o dia eterno de sua exaltação, esse dia rejeitado de toda a criação. Oh, que canto glorioso então há de soar, quando Cristo triunfante aqui reinar. Já temos privilégio de pela fé prever a divina herança que vamos receber. A dor e o sofrimento terão de aqui findar, quando Cristo triunfante aqui reinar. Presto veio o dia eterno de sua exaltação, esse dia desejado de toda a criação. Oh, que canto glorioso então há de soar, quando Cristo triunfante aqui reinar. Vocês podem sentar. Estamos chegando ao término do culto desta noite, desta grande bênção, que foi estarmos juntos para aprender mais da palavra do Senhor e também louvá-lo pela grandeza da sua majestade. Temos ainda alguns avisos, passaremos a oportunidade ao pastor que irá trazê-los à igreja. Após os avisos, ele irá concluir o culto esta noite. Irmãos, nós queremos ser breves nas nossas palavras. Queremos dizer que amanhã teremos os trabalhos já habituais, União Feminina, União de Mocidade e o Coral. Nossa palavra de alerta aos coristas: amanhã estejamos fazendo o máximo possível para estar presente no ensaio do coral amanhã, tendo em vista que sábado, como já foi dito para os irmãos, tanto a minha pessoa quanto o nosso irmão Júnior estaremos ausentes e não poderemos estar com o coral aqui. Então a gente tem que estar amanhã para ajustar algumas coisas para domingo. Então que os coristas se esforcem o máximo possível para amanhã no ensaio do coral, 7h30. Terça-feira, nossas atividades das uniões feminina e união de homens. Os homens estarão indo para a Vila Santana, terça-feira, saída às 6h30, aqui em frente ao templo. Quarta-feira, nosso culto de doutrina, estaremos dando continuidade aos estudos sobre os solas da Reforma Protestante. Próxima quarta, sola fide, ou seja, somente a fé, é o tema que estaremos estudando próxima quarta-feira. Quinta-feira, o nosso culto lá em Vila Santana. Sexta, culto de oração. No sábado, irmãos, nós estaremos indo ao Juá. No caso, eu digo nós,
a minha pessoa, o nosso irmão Júnior, irmã Maria, acredito que a irmã Miriam também, estaremos ali contribuindo com os irmãos no aniversário da igreja lá do Juá, na Paraíba. Estaremos ali pregando naquela noite. Não sei se todos lembram, a igreja que o pastor Sinaldo está pastoreando, né, lá no Juá, na Paraíba. Domingo os trabalhos seguem normalmente, 7 horas, programa do rádio, 9 a gente inicia aqui com oração, e 9h30 escola dominical, e à noite, às 19h, o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Continuemos orando pelos irmãos que estão doentes, que estão ausentes de nós, nossos irmãos que estão retornando da Vila Santana, o diácono de Janilson e o presbítero Valdemar Inácio, e oremos pelos demais irmãos. Queremos dizer, irmãos, também transmitir aqui uma palavra do nosso irmão Ibsen. Como é de conhecimento dos irmãos, o irmão Ibsen viajou, né, está na Bahia, lá na cidade de Barreiras, e está trabalhando lá. E para nós, a gente diz assim, para nós é uma pena, né? Ele está lá, mas está bem, graças a Deus. Envia uma palavra de abraço fraterno aos irmãos, e que os irmãos estejam orando pelo nosso irmão Ibsen. Provavelmente estará dando continuidade à sua vida por lá. Eu não sei se ele vem aqui ainda antes de casar ou não sei se já vem casado, mas que nós continuemos orando pelo nosso irmão Ibsen e recebendo o abraço fraterno do nosso irmão, e também desde já externando aqui o nosso abraço ao nosso irmão Ibsen. No demais, Deus continue abençoando os irmãos, nossa gratidão aos que nos visitam, que Deus continue abençoando a todos, e também a nossa gratidão a todos que acompanham nossa transmissão na internet. Vamos ficar de pé, vamos orar. Após a oração, estaremos impetrando a bênção apostólica, cantando juntos o tríplice amém. Oremos, irmãos. Santo Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, por este culto, por tudo quanto nos permitiste realizar aqui, ó Deus, nesta noite. Obrigado, Pai, pela tua palavra, pela exposição da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender temas como esse, que nós sabemos não são fáceis, mas nós precisamos entender este assunto, esse tema que a tua palavra nos ensina. Ajuda-nos, ó Deus, tira de nós a dúvida, a dificuldade, e nos dá paz. Dá paz ao nosso coração. Ajuda, ó Deus, o teu povo, os que já te pertencem, os que já têm Cristo como Salvador. Edifica a tua igreja, Senhor, fortalece o teu povo. Ajuda, ó Deus, aqueles que não têm ainda o Senhor Jesus como Salvador, judeus ou gentios. Ó Deus, derrama a tua graça, Senhor, sobre aqueles que não têm o Senhor Jesus, e converte os pecadores para a glória do teu nome. Abençoa, ó Deus, aquele povo que sofre ali na região de Israel. Ó Deus, sabemos que tu és o Senhor dos exércitos, tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, tu és aquele que governa as nações, e sabemos que tudo está dentro do teu propósito e dos teus desígnios. Ó Senhor, nos ajuda a entender, a perceber aquilo que tu queres nos mostrar. Mas nós te rogamos, ó Deus, ajuda aquele povo, ó Pai, livra, protege, leva a tua paz para aquele povo ali, para aquela região, pois aquele povo, ó Deus, como nos ensina a tua palavra, é o povo da tua herança, o povo que, segundo a eleição, é o teu povo, e que um dia vai reconhecer o Senhor Jesus para a sua salvação. Ó Deus, ajuda cada um de nós
nossos irmãos doentes. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que não estão aqui por problema de saúde. Abençoa a família do pastor Nelson, que está enlutada, seus pais, sua esposa, seus filhos. Ó Deus, tu tomaste o teu servo e o recebeste na glória. E o nosso pedido, a nossa oração é que o Senhor console os que estão sofrendo a dor da separação. E a todos os outros, ó Deus, que choram, que sofrem, tu és o Deus de toda consolação. É do nome do Senhor Jesus que tudo nós te oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo sejam convosco, com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje